Vacil Oliveira, Daniel Gondim. Tem uma novidade no processo político. Uma novidade que parece até ser interessante, porque essa novidade é algo que a expectativa é que não existisse na campanha e parece que vai existir na campanha em 2016 para prefeito e também para governador. Qual que é a novidade, Vacil? Nem imagino, Fred. Será que é dinheiro? Que tinha sumido e apareceu? Pois é, a novidade é a renegociação das dívidas do Estado, que vai garantir ao Estado de Goiás 1 bilhão no caixa até 2017, mais 1 bilhão até 2018. Qual que é o peso disso para uma eleição municipal, que ocorre agora em outubro, e para 2018 ao governo? Olha, já existe uma dificuldade da oposição em lidar com o grupo do governador Marconi Perillo, com o próprio governador, com ele sem recursos, né? Esses últimos meses foram de críticas e de uma oposição mais dura ao governador. Agora, com o governo tendo dinheiro e as obras andando, e imagino assim, né, que isso é o que vai acontecer, a vida da oposição fica mais difícil. Essa é a expectativa. O fato é que o governador tem o que comemorar. A ação dele nesses últimos dias de aproximação de Michel Temer rendeu frutos agora, e ele consegue, num período em que todos acreditavam que o governo só teria a piorar por conta das contas difíceis, a situação financeira do Estado complicada, no momento em que parecia que ele ia ter uma dificuldade grande próximo da eleição, aí vem essa boa notícia: vai ter dinheiro, ele pode retomar obras e pode se movimentar com um discurso positivo. Isso é tudo que os aliados dele gostariam de ouvir e tudo que a oposição não gostaria de ouvir. E esse é só um dos frutos, né? Porque ainda tem outro que deve ajudar, que é a liberação, que é a venda da CELG, né? Que é a privatização, que também, segundo a gente até comentou na semana passada, né, Daniel, que existe a possibilidade e a intenção do governo federal de liberar, de privatizar o mais rápido possível. Se eu não me engano, é a primeira empresa o primeiro ativo que a Eletrobras quer se livrar, vamos dizer assim, é a CELG, né? Mas é bem isso mesmo, Fred, você não está errado não. O governo federal, a Eletrobras, vários ministros já falaram isso, muita gente já falou de que a Eletrobras está em situações insustentável e precisa vender alguns ativos, e as empresas de distribuição são os ativos mais fáceis de ser vendidos, porque eles não têm interesse de vender as centrais hidrelétricas, as grandes centrais. Então essas empresas seriam vendidas, e a primeira é a CELG, que já vinha num processo bem encaminhado já, quando a presidente afastada Dilma Rousseff ainda estava no governo, faltava só marcar o leilão, e semana passada o presidente Michel Temer reuniu a bancada de oposição e avisou de que esse leilão vai ser marcado o mais rápido possível, de que não tem outra solução para a CELG, não tem outra solução para a Eletrobras também, essa venda. Então, assim, junta a fome com a vontade de comer, né? Então, assim, tanto o governo federal como o governo estadual pedem pressa. Então, assim, provavelmente, a gente não sabe, o Daniel Vilela, deputado federal, disse que a gente esperava novidades sobre esse assunto para essa semana, para esse mês ainda, que deve ser a data do leilão, que deve ser definida. Então, assim, e aí mais com a venda da CELG, com o dinheiro, mais um recurso importante vem para o Estado, né, como você disse. E, Vacil, tem um fato interessante. Você falou dos adversários, mas os adversários do Marconi nos últimos 2 mandatos dele foram os que mais ajudaram a ele, né? O PT de Dilma, com vários recursos liberados no primeiro mandato, principalmente desde 2010, e agora o Temer, né? E aí a gente não sabe se o mais forte é a habilidade dele ou se é a fragilidade da oposição, porque você queria são dizer duas situações, né? Fragilidade, não? São as duas situações em que a oposição tinha força para ser poder, né? O PMDB era o principal aliado do PT quando o PT estava bem. Mesmo assim, quem mais capitalizou com o governo do PT em Goiás foi
o PSDB foi o governador Marconi Perillo. E agora que o PMDB é poder, quem vai capitalizar mais é o governador Marconi Perillo. Isso mostra, eu acho que é um pouco das duas coisas, mostra a habilidade do governador e mostra como a oposição não consegue, né, juntar, não consegue criar um discurso, não consegue também criar uma ação política para poder fazer frente a esse trabalho que o governador acaba fazendo, mesmo sendo criticado e tudo mais. E aí o que pode acontecer nos próximos meses é que o desgaste, por exemplo, imputado ao governador porque as estradas estavam ou estão ruins. Daqui a pouco, com esses recursos que vêm a favor, a partir de uma negociação com o governo do PMDB, vai matar o discurso do PMDB. E o governador vai poder dizer, as estradas estão sendo arrumadas. Na prática, é isso que vai acontecer, o que provavelmente vai acontecer. A gente está tentando imaginar aqui o reflexo dessa negociação que foi feita, né? Hoje, entrevista, nessa terça-feira, entrevista a uma rádio, a secretária Ana Carla Abrão disse que a prioridade é o término das obras. E isso tem um impacto, já que o término das obras tem algumas que estão até para concluir, isso vai ter impacto na eleição municipal. Você acha, Daniel, qual que será o impacto, principalmente, você vê alguma possibilidade de impacto real na eleição aqui em Goiânia, principalmente tem obras importantes, e que é a principal eleição? Sim, Fred. O impacto pode não ser um grande impacto, já que o governador, falando especificamente de Goiânia, o governador sempre tem uma resistência, uma dificuldade de se capitalizar aqui dentro, mas assim, se não há um impacto positivo, pelo menos se minimiza o impacto negativo, porque, como o Vassil disse, mata um discurso. Porque se alguém falar, o governador não fez nenhuma obra, as obras estão paradas, não estão. As obras estão em andamento porque tem dinheiro. Então, assim, você neutraliza um discurso negativo, o que por si só já gera um dia que vai gerar um impacto positivo, mas pelo menos você consegue neutralizar, então isso já ajuda. Então, assim, numa eleição que aqui em Goiânia especificamente, que se projeta tão equilibrada, é um fator que pode sim desequilibrar a eleição e pode sim facilitar, não facilitar, mas ajudar um pouco o desempenho da base do governador aqui em Goiânia e em outras cidades aqui também da região metropolitana, como Trindade, Anápolis. Um detalhe, Fred, é que a gente sempre faz essa análise considerando o seguinte, olha, daqui para frente tudo também depende um pouco da capacidade do governador de transformar esse fato positivo em ações positivas de verdade. E a oposição se organizar para poder diminuir o impacto disso. Fazer do limão uma limonada. O que a análise que a gente faz, a conversa, o pressuposto que a gente sempre vê é o seguinte, olha, o histórico mostra que nessas ocasiões o governador consegue capitalizar e a oposição não consegue capitalizar em Goiás. Então, por quê? O crédito acaba indo para o governador e o PMDB, que poderia ter o crédito também, olha, é o PMDB que está ajudando, é o PMDB que está fazendo, é o PMDB que está trabalhando aqui pelo Estado. Esse tipo de discurso, tipo de ação, acaba que o PMDB não consegue fazer. Por quê? Porque em vez de criar uma pauta positiva de apresentação e de discurso, o partido acaba tentando fazer só o discurso do ataque direto ao governador. E aí, esse discurso não tem um efeito tão grande quanto a ação do governador de construir a imagem. O fato é que o PMDB não consegue abalar, até agora não conseguiu, essa imagem do governador, e o governador vai saindo até bem dessas situações. E tem prazo para 2018, dessa perspectiva, né, que a gente olha. Tem demais. Tem prazo para 2018. Tem dinheiro agora, né? E um governo com dinheiro, né, ou com pouco dinheiro, por mais difícil que esteja a situação do Estado, é só se for muita inabilidade mesmo do governador, o que também não é um pressuposto, porque o que a gente vê historicamente é a habilidade dele em transformar, às vezes, nada em muita coisa. Imagina quando tem um pouco de coisa. Então,
para encerrar, enquanto a Temer, né? O Temer deu uma tacada importante política, né? Porque agradou todos os governadores. Sim, no momento em que, a gente já falava disso, no momento em que o próprio governo federal tem problemas também de recursos, né? Sofre com falta de recursos, ele abre mão ele não abre mão, mas abre mão nesse momento esse recurso vai voltar para o governo federal em 2, 3 anos, mas nesse momento, um momento de contenção, o governo federal abre mão para agradar os governadores. E abre mão, mas tem uma expectativa também muito maior. É que esse dinheiro ficaria lá no cofre da União, em tese, né? A gente está falando. Agora, quando indo para o Estado vai gastar. Com o Estado gastando, que é pagando funcionalismo e fazendo as obras girar, o dinheiro automaticamente faz a roda da economia. Que foi a análise, inclusive, da secretária da Fazenda, né? Você movimenta a economia mantendo esse recurso e isso é real nos estados. Então, o governo não está fazendo um favor tão grande. É uma estratégia que está sendo usada. Se funcionar, os benefícios para a imagem do governo também, em Temer, vem rápido, né? Nós vamos acompanhar mais esse assunto no decorrer da semana, já que outros impactos e outras decisões podem vir a ocorrer com relação à política fiscal dos estados, que foi a renegociação das dívidas, e também outros assuntos e vamos tratar disso aqui, como a questão do Eduardo Cunha, né, a situação do Congresso. Acompanhe aqui o Pauta Goiás.